Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Três Chaves, onde vamos falar para vocês a respeito um pouco da comunicação, da convivência, sob o ponto de vista de uma escola de filosofia chamada Estoicismo. Nós estamos aqui com a professora Ana Beatriz Pignataro. Dá um oi para o pessoal, Ana. Olá, sejam muito bem-vindos. E estamos com a professora Heloísa Limeira. Olá, pessoal. Uma alegria estar com vocês aqui, com a professora Lúcia e com a professora Bia. É muito importante que a gente faça de quando em quando um encontro para falarmos a respeito do nosso curso, das três chaves da comunicação e da convivência. Nesse encontro, nós convidamos você para participar com a gente, nesse bate-papo. E, normalmente, cada vez que abrimos uma nova turma desse curso, nós fazemos antes um curso gratuito. E nós viemos aqui hoje, inclusive, para falar um pouco dele. Tá? Viemos aqui para poder passar para vocês uma perspectiva muito interessante da comunicação e da convivência, sob o ponto de vista de uma escola de filosofia muito prática e muito interessante. Então, nós vamos falar a respeito desse curso gratuito, que é o Estoicismo nas Relações Humanas. Um curso que terá uma semana e onde a gente vai dar para vocês algumas dicas de como era para essa escola, que é o estoicismo, a comunicação e a convivência, duas coisas tão importantes, né? Fundamentais para as relações humanas. Como eu costumo falar para vocês, se nós pararmos para pensar nos problemas que tivemos na nossa vida, vocês vão ver que 90% deles estão relacionados à convivência. E dentro da convivência, logicamente, muitos deles relacionados à comunicação inadequada. E o estoicismo que fala da vida, que trata dos problemas práticos da vida, uma escola muito sensata, fundamentada no respeito à natureza, fundamentada no ensinamento de uma moral profunda, ele vai nos ajudar a falar um pouco a respeito dessa tônica do curso. Então, o estoicismo e as relações humanas. Seja muito bem-vindo. Uma coisa que é importante que a gente entenda cada vez mais, a necessidade de aperfeiçoarmos nossa capacidade de convivência. Conviver e comunicar-se é uma arte. E nós sabemos que se eu quero tocar um violão, eu tenho que praticá-lo. E cada vez que eu pratico, eu vou me tornando mais hábil, vou me tornando melhor. Agora, quando eu vou conviver, quando eu vou me comunicar, eu acho que esses são potenciais inatos, e não são. Tem uma série de elementos que nós não imaginamos, o efeito que produz no outro, e uma série de recursos que podem facilitar muito essa comunicação. Então, eu espero, sinceramente, que a gente possa, ao final desse curso, ter dado para vocês uma possibilidade de encarar as suas chaves de comunicação e de convivência de uma maneira mais clara, mais prática, mais adequada para ter uma vida mais harmoniosa. Vamos lá, então? Então, vamos começar com uma frase muito interessante do estoicismo que fala bastante sobre essas questões da convivência e da comunicação. Essa frase pertence a Sêneca, de um livro muito interessante que são as Cartas Morais a Lucílio. Você conhece esse, Heloísa? Sim. Conhece, Bia? Sim. Para mim, um dos melhores livros de Sêneca. Ele diz o seguinte: hoje tive o prazer de ler em Hecaton. Abre aspas. Perguntas-me, escreve ele, que progresso eu fiz? Tornei-me meu amigo. Fecha aspas. Grande progresso. Jamais estarás só. Se tiveres semelhante amigo, terás o gênero humano por amigo. Eu achei isso tão bonito e tão fantástico. Imagina você o que é ser amigo de si próprio. Não ferir a tua dignidade com determinadas palavras, com determinadas posturas, que são realmente dolorosas para a nossa consciência. Nossa consciência se sente rebaixada. E a consciência é como se fosse uma pérola, que quando você a mergulha na lama, depois vai ter trabalho para limpá-la. Então, diante de nossa consciência, nós temos aquela elevação, aqueles princípios, aquela bondade que vai nos permitir sempre estarmos bem. Se eu faço isso diante desse grande espectador que é a minha consciência, evidentemente também eu farei diante de todos os demais. Eu me comprometo a não me machucar com coisas que me vulgarizam, com coisas que rebaixam o meu amor ao bem, com coisas que me tiram da minha linha de valores, de princípios de vida. Eu sou meu amigo e, portanto, eu me preservo. Eu acho isso fantástico. Se eu me preservo, por que eu não preservaria as pessoas que estão à minha volta? É como se a primeira amizade tivesse que ser com você mesmo. Percebem como é interessante? Então, uma pessoa que tem esses defeitos de comunicação, problemas de convivência constantes, ela provavelmente não é amiga de si própria. E talvez ela não esteja alerta sobre o dano que isso vai causar
nas suas relações externas e o que está causando para ela mesma, inclusive. Porque cada vez que eu me firo, eu gero um desequilíbrio. Eu estou aqui um pouco ansiosa para falar, porque realmente esse tema, já que a gente está falando das 3 chaves da comunicação, que a senhora sempre fala muito bem do storytelling, a Bia com a experiência na comunicação não violenta, e a oratória me trouxe muito a grande dificuldade das pessoas com relação à autocrítica, tanto de se ver, quanto de se corrigir, quanto o medo do que os outros vão falar, que está muito relacionado com a crítica excessiva de si mesmo. Eu acho que tem a ver com isso, aprender a ser amigo de si mesmo. Como é que isso se relacionaria com relação a essa questão da autocrítica? Que eu acho que isso vai ser útil para muita gente, sabe? E eu conversava isso com um querido amigo meu que já estuda filosofia há muitos anos, e ele parece que teve assim uma sacada, uma luz, quando falou, nossa, não acredito, tanto tempo trabalhando na crítica fora, mas eu não percebi que essa me machucava tanto por dentro, não conseguia ser amigo de mim mesmo. Olha que interessante isso. Exato. Recentemente fiz uma palestra falando sobre esse tema, a crítica. E essa questão de uma autocrítica impiedosa tende a se projetar também sobre os demais. Os dois se retroalimentam, né? Essa autocrítica não é correta, ela não valoriza aquilo que temos de mais luminoso, porque tudo no universo é dual. É evidente que teremos defeitos e teremos qualidades. A autocrítica sempre foca na sombra. E a gente sabe que onde a nossa consciência se foca, vai dar vida, vai ampliar. Se focamos na sombra, a sombra vai se ampliar. Se focamos na luz, ela vai se ampliar. Então, se nós temos esse carinho de focar naquilo que temos de melhor, evidentemente isso tende a se expandir. E somos mais seguros, temos esse respeito por nós mesmos. Isso vai transbordar no respeito pelo outro. É importante que a gente lembre da mãe que está ensinando o filho a andar. Quando ele dá aquele primeiro passinho, é uma festa. Quando ele dá o segundo passinho, chama a vizinhança em toda e corta um bolo e comemora. Ou seja, cada pequeno avanço, com carinho, como se a gente estivesse conduzindo a nós mesmos como uma criança, pela mão com muito carinho. Não ganhamos nada em machucarmos a nós mesmos. E isso, evidentemente, vai ser projetado no nosso comportamento com os demais. Ele vai falar o seguinte, grande progresso, jamais estarás só. Se tiveres semelhante amigo, terás o gênero humano por amigo. Que interessante, né? Porque como eu sei lidar e eu sou uma pessoa multifacetada, tem de tudo dentro de mim. Eu sei me adaptar a todas essas coisas para não me ferir, para me tratar de uma maneira que eu cresça, mas sem violência. Eu também vou saber lidar com todos os inúmeros seres humanos, essa natureza multifacetada da humanidade, para conduzi-lo também com o mesmo tato, para tratar com o mesmo tato. Então, achei fantástica essa primeira frase de Sêneca. Tornei-me meu amigo. Grande progresso, muito bonito. E vem uma outra de Marco Aurélio, que eu achei também ótima. Não se pode viver feliz se só se olha para si mesmo, quando só se pensa no interesse pessoal. É preciso viver para outrem, se se quer viver para si mesmo. Que interessante, né? Marco Aurélio, que foi o grande imperador estoico, imperador de Roma, que vivia uma vida, diziam os fofoqueiros de Roma, que ele vivia de maneira mais simples do que os escravos romanos. Era uma pessoa extremamente simples, e ele coloca essa colocação. O homem, se ele quer viver para si mesmo, ele tem que viver para outrem. É o altruísmo, pensar no outro, pensar no todo. É interessante porque quando nós pensamos no todo, nós praticamos a mais fundamental de todas as virtudes, que é a bondade. Vocês sabem que Platão, que é um outro grande filósofo, vai falar que tudo emana da ideia do bem. Ao pensarmos no outro, praticamos a bondade na sua forma de solidariedade, de compaixão, de fraternidade. E essa é a ideia de bondade, ela não beneficia apenas aquela pessoa a quem ela se destina. Ela beneficia porque ela vai cada vez mais solidificando a bondade como guia da minha vida. Vai cada vez mais solidificando o comando que a bondade tem sobre mim mesmo. E bondade é o antídoto universal para todos os males. Vocês já devem ter ouvido falar que hoje tem médicos que, quando o paciente tem uma doença que, às vezes, a medicina não consegue cobrir muito bem, ele recomenda trabalho voluntário para esses pacientes, que façam um trabalho voluntário. Por quê? Ele sabe que isso vai dar resultado, que a prática da bondade vai trazer um benefício para essa pessoa terapêutico. E isso é incrível, realmente. Ele vai dizer que só isso nos faz felizes. É bom lembrar que a gente veio ao mundo para quê? O que estamos fazendo no mundo? Viemos para crescer como seres humanos e para ajudar os demais a crescerem também. Lembram daquela frase do escritor Steven Pressfield? Que viemos ao mundo para empurrar a humanidade 1 milímetro que seja
para frente no seu longo caminho de volta a Deus. Muito bonito isso, né? Muito bonito. Lembra um trecho também de Sêneca que ele fala sobre a eloquência, que devemos falar aquilo que cura a alma. Porque não pode falar nada que não seja aquilo que cura a alma. Eu acho isso maravilhoso, porque realmente dá um sentido profundo e você vai se preocupar com a necessidade do outro. Realmente você vai colocar a bondade à prova quando você faz esse tipo de fala, de comunicação. Então, Linda, eu estava pensando aqui também, ouvindo a senhora, Lúcia, que parece que realmente é uma tônica muito bonita, né, dos estoicos, que eu acho que nos ensina muito, realmente essa ideia de que a dor das nossas experiências ou a nossa felicidade, como ensina Marco Aurélio, ela realmente só depende da gente mesmo. Então, eu acho que é uma coisa que, normalmente, quando nós pensamos assim nas relações humanas, na convivência, nós temos uma forma de pensar que ela é muito nociva cotidianamente, que é essa de que o problema que eu tenho são as pessoas que eu convivo. Então, o que eu posso fazer, muitas vezes, fala assim, é desenvolver paciência, né? Eu tenho que ter paciência com os outros. Tá todo mundo errado ou então e eu tô trocar as certo. pessoas. Ou troca todas as pessoas. E é muito bonito perceber isso nos stories que eles vão nos ensinando, né? Que, na verdade, toda a nossa forma de relação, ela depende da gente mesmo. Toda a dor que nós sentimos depende da forma como a gente interpreta as nossas experiências. E, inclusive, uma frase que eu vou comentar depois é sobre Epíteto, ele está falando justamente sobre isso, mas é uma tônica que todos eles vão trazendo. Então, a gente fica muito mais livre, fica menos escravizado, né? Não sei se vocês perceberam o paradoxo dessa frase. Porque no nosso momento histórico dizem, seja egoísta, pense só em você. Aí você se fecha, pensa só em você. Mas nós não somos isolados como a nossa imaginação está indicando. Nós estamos todos interconectados e recebemos sobre nós, queiramos ou não, o sofrimento e a dor da humanidade. E esse fechar-se sobre interesses pessoais, às vezes mesquinhos, muito pequenos, insuficientes para justificar a nossa vida, esse fechar-se vai fazer com que nós estamos constantemente em sofrimento sem saber por quê. Ou seja, quando a gente pensa em nós mesmos apenas, nós acabamos sendo o que menos felizes ficam. Sim. E quando eu penso nos demais, o mais feliz de todos serei eu. Sabe o que é chegar em casa à noite, no final de um dia, quites com céus e terra, dormir o sono dos justos. Eu fiz o que me correspondia no dia de hoje. Lembram aquela frase? Passar dever de casa para vocês. De quem é essa frase? Aquele que faz o seu melhor, faz tudo o que se pode esperar dele. Ela agora com relação à voz do silêncio e heresia da separatividade. Exatamente. Mas de quem é a frase? Acho que não Helena Blavatsky. Helena Blavatsky, é isso aí. Exatamente. Bom, e eu tenho uma última frase para fechar a minha parte, passar para vocês. Essa última frase é também de Marco Aurélio. Para mim, um manual que a gente deveria colar na porta do nosso armário. Para quem não sabe, eu já contei em alguma das minhas palestras lá no YouTube da Nova Acrópole, que teve uma época que toda vez que eu queria saber de alguma coisa, estava curiosa para entender um conceito, por exemplo, o amor. Eu saía lendo bons livros e tudo o que se falava sobre o amor. Escrevia com caneta hidrográfica numas cartolinas e saía colando na porta do meu armário. Então eu tive muitas frases na porta do meu armário. Cada vez que eu via uma coisa bonita, eu pensava, frase de porta de armário. Não ficava esteticamente muito bom, mas funcionava muito bem. Funcionava muito bem. Isso aqui é com certeza, meus caros, frase de porta de armário. Vejam só. Conserva-te simples, bom, puro, digno, inimigo da opulência, amigo da justiça, piedoso, benevolente, terno, firme no cumprimento dos teus deveres. Veja só, ele diz praticamente tudo o que temos que nos preocupar em si. Luta para ser como te quis fazer a filosofia. Adora a Deus, protege os homens. A vida é curta. Da existência terrena, os únicos frutos são a disposição virtuosa e os atos úteis à sociedade. Mais uma vez, Marco Aurélio. Ou seja, faz aquilo que te corresponde, adora a Deus, protege os homens, usa das tuas virtudes, usa as tuas ferramentas humanistas. Você sabe que no final das contas, o que vai ter sobrado de tudo isso vai ser apenas isso. O que nós fizemos de bondade, de altruísmo para o todo, para a humanidade, e o quanto isso acrescentou em nós valores e virtudes cada vez mais bem assentados, o quanto isso nos transformou. Há um conto que eu não sei se vocês conhecem, eu acho muito interessante, que diz que havia um homem que tinha um estranho hábito.
Ele andava de cidade em cidade, fazendo turismo, só que ele tinha curiosidade por cemitérios, sei lá por quê. Toda cidade ele ia no cemitério, queria conhecer. Aí um dia ele chega numa cidade e tinha um cemitério onde nas lápides não tinha escrito o que normalmente a gente coloca, que é a data de nascimento, a data de morte. Não, tinha escrito assim, 1 hora. O outro, 3 horas. O outro tinha escrito 24 horas, raros. O outro, 5 horas. E ele ficou, o que é isso? O que esse cemitério tem? Que coisa estranha. Essas pessoas não viveram só isso. O que significa isso? E aí ele vai procurar um ancião da cidade e pergunta a ele o que significava aquilo. E o ancião disse, é porque aqui a gente tem o hábito de escrever na lápide só aqueles momentos que a gente viveu de verdade e não aqueles que a gente jogou fora. Eu achei isso muito bonito e muito interessante. Só aqueles que a gente viveu de verdade, às vezes são quase nada. Então, o que Marco Aurélio está dizendo aqui é alertar sobre isso. Os únicos frutos da existência terrena são a disposição virtuosa e os atos úteis à sociedade. Ou seja, temos que prestar atenção a isso quando queremos, de fato, que a nossa vida some, que ela não seja em vão. E esse tipo de disposição é que vai nos garantir felicidade. Lindo. Muito. Bom, essas são as minhas primeiras frases, aí eu passo. Bia, você pode falar das suas? Sim, eu trouxe uma frase para a gente poder compartilhar também hoje, de Epiteto, que diz assim: as pessoas não são perturbadas pelas coisas, mas pelo modo como a veem. Ou seja, o que nos afeta, o que nos causa dor, não são as coisas, não são as pessoas, mas a forma como a gente decide enxergá-las. E essa citação dele pode parecer um pouco dura para a gente, porque a gente adora colocar uma culpa em alguém, né? Então, eu sei que à primeira vista ela causa uma certa rejeição. E não, a responsabilidade não é minha, é do outro, né? Mas eu considero que a gente refletir sobre ela e tentar enxergar de verdade que quando algo acontece, nós estamos escolhendo um ângulo para olhar aquela experiência. Eu acho que é uma das experiências mais libertadoras realmente que a gente pode ter. Que tem relação com aquilo que a gente estava comentando agora, que a Lúcia mesmo estava falando dentro das frases que ela escolheu. Parece que os estoicos sempre vão puxando essa responsabilidade das nossas experiências, da nossa vida, para nós mesmos. E é como se realmente nos libertasse. Porque se eu acho que, às vezes, passamos a vida toda achando que a minha felicidade depende da outra pessoa, das ações de alguém, do reconhecimento que alguém me dá, então a gente está dando a nossa felicidade na mão de alguém. E é realmente uma das coisas mais libertadoras que a gente pode experimentar isso, saber que não, sou eu mesmo, eu tenho essa possibilidade, eu posso escolher o ângulo com que eu vou olhar para cada experiência e, de fato, tirar dela o melhor que eu posso. Muitas vezes, quando a gente fala sobre essas ideias em aula, por exemplo, né? Uma das dúvidas mais comuns das pessoas é, tá bom, mas na prática, uma pessoa vai lá, ela me ofende, e eu fico mal, fico triste, e qual que é a responsabilidade, qual que é o ângulo, né, que eu posso ter sobre isso? E, na verdade, a ação do outro é total responsabilidade dele. Agora, se eu deixo aquele ponto, aquela fala da pessoa, aquela ofensa ter um poder sobre mim, então isso, a partir de agora, já é minha responsabilidade. Por que aquilo tem um poder sobre mim? Por que aquela imagem que a pessoa tem de mim é uma coisa tão importante? Por que eu fiquei com o meu orgulho ferido? Por que aquilo, para mim, aquela forma como uma pessoa me vê ou deixa de me ver, tem uma importância na forma como eu mesmo estou me vendo. Então, significa que, de fato, se a gente for pensar bem, todas as coisas que estão nos acontecendo e todas as formas de dor, de conflito, inclusive na própria convivência, que é o tema que a gente está falando hoje, que nos acontecem, de fato, nós temos um poder de escolha. Podemos observar um ângulo na experiência e podemos, inclusive, conhecer mais sobre nós mesmos também. O que nos afeta, o que nos deixa mal, o que nos deixa triste, por que algo me causa dor e, às vezes, não causa também numa outra pessoa, porque, como somos muito diferentes também, cada um está olhando de um ângulo diferente aquela experiência. Então, eu acho muito bonito essa ideia que a Epiteto está colocando aqui, e para mim é como se a gente fosse sintetizar, mais ou menos assim, como se a gente tivesse que fazer como um bom fotógrafo, né, quando vai tirar uma foto. Que ele vai escolher assim um ângulo perfeito, que às vezes a gente está olhando ali para uma paisagem, não está vendo nada de muito especial, acha que é uma coisa comum, e ele vai lá e escolhe o ângulo perfeito, que pega a melhor luz, o melhor enfoque,
tudo lindo, e quando ele tira aquela foto, a gente olha assim, nem acredita que era o mesmo lugar que às vezes a gente estava olhando. Então é mais ou menos isso que a gente teria que aprender a fazer com as nossas próprias experiências, escolher esse ponto, e aí isso depende de nós, escolher o melhor ângulo da experiência, que é o que eu mais aprendo e o que eu mais cresço. Isso depende totalmente da gente. É uma coisa interessante que eu noto, Bia, porque a gente não dá muito valor a um dia. Não sei se você já reparou, é como se não fosse nada. A gente joga fora impunemente, sem dor na consciência. Um dia não é tão pouco assim para uma pessoa que vive, sei lá, 80, 90 anos, que é a nossa média de vida. Ele é bastante significativo. Digamos que eu chegue de manhã alegre, vou comprar o meu jornal, coisa que hoje quase ninguém faz, né? Nós vamos lá numa banca comprar o meu jornal. E o jornaleiro está mal-humorado, me trata mal. Eu deixo ele decidir o meu estado de espírito o dia inteiro a partir dali. Ou seja, eu já não sou mais dona do meu dia. Meu dia é do jornaleiro. Ou seja, um dia é demais para a gente jogar fora assim. A gente tem que saber que uma coisa fundamental num dia é o nosso estado de espírito, que tem que ser preservado. A gente vai valorizando a nossa personalidade à medida que vai conservando ela no melhor estado, não é assim? Quando você tem um automóvel e quer vender, eu usei e conservei no melhor estado, então ele tem um preço valorizado no mercado. Eu conservo a minha personalidade no melhor estado, pelos dias em que eu a mantenho limpa, com a consciência elevada, sem me contaminar com o meio. Isso é muito forte no estoicismo. É verdade, e parece que muitas vezes a gente não percebe que faz isso, que está se tornando escravo justamente daquela pessoa que está me irritando. Eu estou virando exatamente isso, né? Estou dando meu tempo, meu dia para ela. Então, não sou livre. O que nós queremos realmente é ser livres, né? E isso também faz eu pensar que se essa atitude que eu estou tendo, essa forma de olhar para a vida me deixa tão mal e me deixa distante de mim mesmo, é sinal de que ela está mais focada numa ilusão do que na realidade. Não é só a forma de olhar, mas é muito mais você olhar a realidade da coisa. Só que a gente fica coberto de ilusões. Lembrava hoje que eu conversava com um amigo falando, nossa, eu estou tão empolgada aqui estudando sobre comunicação, estoicismo e lendo os textos e falando, nossa, como vai ser bom chegar lá e conversar sobre isso. E ele falou assim, nossa, se eu estivesse no seu lugar, a única coisa que eu ia pensar é sair dali o mais rápido possível, falar rápido e pronto, acabou. E eu fiquei pensando como é por dentro mesmo, porque ele está tendo uma visão totalmente errada da fala, da oratória, que é mais essa questão de, bom, deixa eu sair e falar, porque eu tenho que cumprir um papel aqui, pronto, acabou. Ou convencer alguém, passar um ar de que alguém tem que gostar de mim, quando na verdade você está ali compartilhando ideias que são partes de nós, né? Quando a gente vivencia essas ideias, que também o estoicismo fala muito, né? Você tornar seu com coerência, você vivencia aquela ideia, torna e você quer compartilhar um grau de realidade e uma percepção mais real do que seria uma fala, uma comunicação. Eu acho que a gente coloca a nossa visão num lugar ilusório e se vê, como você disse, escravo daquilo ali. É uma complexidade que a gente gera, né? E a gente vai gerar uma outra frase. Essa frase de Epiteto que você falou, ela vai acabar batendo numa outra frase lá no final, que é muito comum, que as pessoas dizem, eu não sou bom porque no mundo ninguém é. Exatamente. Como é que eu poderia ser sozinho? Poderia e deveria, independer do meio para decidir aquilo que você é. Então você espera, o universo é dual, tem luz e sombra. O que você está esperando? Que Deus acabe com a dualidade e faça tudo ficar luminoso para você ficar também. Se acontecer isso, o mérito é de Deus, não é teu. Então, o mérito é da luz. O que você fez em proveito disso, na direção disso? Absolutamente nada. Como uma esponja, que eu mergulho num balde de tinta azul, ela é azul. Lavo bem, coloco no balde de tinta vermelha, ela é vermelha. O mérito ou o demérito é da tinta, não é dela. Ela não fez nada de dentro para fora para ser o que ela deve ser. Ela simplesmente se tingiu conforme o meio. Então, quem vai esperar o mundo inteiro ficar bonzinho para ser bom, eu acho que vai ser uma longa espera. É bom que você tenha uma cadeira bem confortável, porque vai demorar, não tenha dúvida. Gente, o perigo, assim, quando a Lúcia olha direto, é porque ela está dando bronca para gente. Cuidado. Longe de mim, intenção de dar bronca. E aí, Lúcia, o que você traz? Pode falar, Bia. Só um ponto sobre essa frase de Epiteto, né? Essas pessoas não são perturbadas pelas coisas ou pelas pessoas, mas pela forma como a veem. O próprio Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação não violenta, ele utiliza essa frase de Epiteto para falar sobre a forma dele, né, o processo de comunicação que ele está sugerindo, que é esse que não gera violência e ao mesmo tempo não absorve violência.
é muito interessante, porque uma das bases, assim, dentro da comunicação não violenta vai ser que ninguém tem responsabilidade pelo que nós sentimos, a não ser nós mesmos. E eu acho essa uma das ideias assim, mais filosóficas que ele coloca, e por isso que gera muito efeito mesmo, muita sustentação. Ou seja, ele fala o seguinte, que as pessoas elas podem até ser o gatilho, elas podem ser o gatilho para alguma coisa, mas nunca, jamais deveriam ser vistas como a causa daquilo que nós sentimos, porque a responsabilidade pelo que cada um sente só cabe realmente a nós mesmos. Aí ele ensina a colocar isso no processo da linguagem. Ou seja, para não, através da linguagem, a gente não começar a culpar as pessoas por uma coisa que nós sentimos. Então, ele vai ensinando a fazer isso, né? Ou seja, alguém te fez derrubar açúcar porque você tinha açúcar. Exatamente. Se você não tivesse, não derrubaria. Exatamente. Eu estou predisposto a brigar com o mundo. Alguém me fez irritar porque eu tinha muita munição. E essa pessoa simplesmente fez com que eu usasse. Exatamente. Se eu não tivesse. É interessante porque ele fala assim que ele vai ensinando isso ele ensinando nas oficinas que ele fazia, aí ele falava para as pessoas falarem assim, você tem que falar tal coisa e sempre dizer depois, porque eu, né, e tem que achar o motivo. Ou seja, eu me sinto assim, não é porque Heloísa fez isso comigo, Lúcia fez isso comigo, não, porque eu, e ele ensinava para as pessoas a encontrarem isso, por que eu tô sentindo, por que eu tô achando isso, por que eu tive tal ação. Aí ele falava que muitas pessoas falavam assim pra ele, que eu me sinto meio desconfortável falando assim, que eu não posso culpar outra pessoa. E realmente é isso que nós fazemos. Mas o que eu acho muito bonito, né, muito interessante, é porque você vê como só isso, só a gente assumir a responsabilidade pelas coisas que a gente sente, perceber que, como ele até dizia, as pessoas podem ser o gatilho, mas não a causa do que nós sentimos, a gente quebraria aí toda a raiz da violência, que é justamente colocar a culpa em alguém por alguma coisa que eu sinto ou que eu faço. Então, só isso, né, já faria com que a gente não, através das nossas ações, das nossas palavras, realmente não gerasse esse processo de violência. E, ao mesmo tempo, se eu não acho que eu também sou responsável por qualquer coisa que o outro também sente, eu posso ser um gatilho, mas também não sou a causa, a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, também não vou absorver violência. Então, só esse pequeno ponto que Epiteto traz para a gente já quebraria toda essa raiz. E perceba que no mundo de violência como que a gente tem, para todos os lados, guerras de todos os tipos, nesse momento que a gente está vivendo, as pessoas pedem por paz, pedem por um armistício, pedem por uma pausa. Na verdade, todos esses acordos de paz que fazemos, as pessoas não deixam de carregar munição debaixo da cama. Exato. Elas continuam em pé de guerra, simplesmente aguardaram um outro momento para que isso venha à tona. Não absorveram realmente esse espírito de paz. Todo mundo pedindo paz e, no fundo, todo mundo continua projetando a culpa pelo que sente nos demais, ou seja, está gerando violência a todo momento. E essa paz, para existir, ela vai ter que ser de uma responsabilidade que depende de uma guerra interna constante. Então, não tem como fugir dessa postura, que não tem a ver com a violência, mas sim tem a ver com essa aceitação da situação, que a gente vai estar nesse constante movimento. Não é simplesmente uma paz de marasmo, de não, vou ficar aqui, pronto, acabou. Então, essa postura de responsabilidade, ela é fundamental. Acho que aí se confunde a paz com pacifismo, né? Passividade, e aí você já está misturando a violência junto a isso. E não percebe. Por isso que também até na comunicação tem o passivo-agressivo, né? Que acaba partindo dessa mesma ideia. Tá? Vocês já perceberam uma coisa que é interessante? Digamos que o espírito da guerra vence. Nós estamos brigando, nós três, contra 3 outras pessoas. E nós colocamos as nossas culpas todas neles e vamos brigar, aí conseguimos eliminar esses outros 3. Quem ganhou? O espírito da guerra. Ele saiu fortalecido. O que vai acontecer? Daqui a pouco vou ser eu contra vocês duas. E ele vai continuar fortalecido cada vez que ele é utilizado, até que ele destrua tudo, até que ele não deixe um único átomo inteiro. Ele vai continuar dividindo, até acabar com tudo. Cada vez que nós deixamos que o espírito da guerra vença, nós o fortalecemos. E ele não vai parar por aí. Ele vai dissolver tudo. Isso é interessante. Isso é uma coisa importante para a gente ver. Parece que é uma coisa certa, né? Se a gente quer culpar as pessoas pelo que nos acontece ou pelo que nós sentimos, vamos estar projetando cada vez mais violência e não vamos ser livres, vamos ser escravos sempre. Essa última dessa conversa aqui, que eu sempre me lembro essa imagem, né?
do cachorrinho latindo para o espelho. Uhum. E o ser humano não, ele olha para o espelho, pelo menos deveria, e não vai latir porque ele se enxerga no espelho. Só que quantas vezes a gente fica latindo para o espelho da vida, para o outro, para a situação, e porque não se enxerga ali para poder ver em si o que precisa melhorar, qual a responsabilidade que eu tenho que tomar diante dessa situação. Transferência, sombra e todos esses mecanismos que Carl Jung falava. Mas eu gosto, aprendi com a senhora isso, né, de ter algumas imagens que fazem síntese para a gente, acaba virando um símbolo. Quando eu percebo assim, ó, meu cachorrinho aí olhando no espelho. Sou eu que não estou aceitando a situação, combina com isso. Legal. Eu gosto da imagem da pessoa passar pela rua e um cachorro latir para ela e ela latir de volta para o cachorro. Ou seja, o que eu não faço? Porque eu não sou cachorro. O outro está contaminado por algum espírito de ódio, de vingança, de competição, seja lá o que for. Ele dispara alguma coisa contra você, ele me torna igual a ele? Não. Marco Aurélio fala sobre isso, que a maior vingança que existe é você se tornar diferente daquele que te agrediu. É muito interessante isso. Mas agora é você, sua frase. Sua frase. Vai fazer rodinha assim? Tá. Eu escolhi uma frase de Sêneca, que está dentro do livro das Relações Humanas, mais cartas de Lucílio aí, quando ele vai falar sobre os livros e a eloquência. E é interessante porque começa, primeiro ele faz uma colocação geral sobre você falar, o seu falar deve ser sereno e bem ordenado, e a sua comunicação deve ser simples e sem artifícios, pois o seu objetivo é a verdade. Isso aqui eu já achei maravilhoso, mas eu vou entrar na frase que eu vou comentar agora, que é, na verdade, Lucílio ele tinha assistido uma palestra do filósofo Serapião. Todo mundo conhece Serapião? Não, eu também não. Não fui então, apresentada. Sinal de que não foi, não falava para a eternidade. Tá? Ou não sobrou nada dele. Ou não sobrou nada dele. Mas eu achei interessante porque Lucílio ele vai fazer uma colocação sobre Serapião, que ele está acostumado a distender suas palavras em uma corrida poderosa, ou seja, falava rápido demais, e não deixa que elas fluam um a um. Ele saía atropelando tudo. Mas as faz se aglomerarem e se precipitarem uma sobre a outra. E tudo numa mesma entonação, numa única voz, que não era adequado para essa situação. E daí, Sêneca vai extrair uma reflexão sobre isso, que eu sempre brinco com os meus alunos falando assim na oratória como na vida, gente. Se não é assim na oratória como na vida como na oratória, essa oratória está furada. Tá? Ele fala assim, seu discurso, como sua vida, deve ser sereno. E nada que corre impetuosamente e é apressado é bem ordenado. E eu fiquei refletindo muito sobre isso. Engraçado que eu fiquei refletindo sobre isso hoje mesmo. Falei, deixa eu entender o que é bem essa ideia, que parece muito simples, tá bom? Se não for sereno, você não tem uma colocação ordenada, uma clareza, você não alcança bem o outro. Isso na nossa postura de vida. Então, não é uma questão de você ter uma vida tranquila de afazeres, porque todo mundo que eu estou vendo aqui, e no background também, todo mundo, eu sei que tem muitas responsabilidades e faz muitas coisas. Mas não é questão de se fazer poucas ou muitas coisas, é de encontrar esse espaço de serenidade. E o tempo inteiro eu estava me vendo nessa postura impetuosa, de vir as coisas e de repente vir algo que eu não esperava, imprevisto da vida, e me via refletindo de uma maneira reativa diante da vida. Eu falava, cadê a serenidade? E eu falei, pô, mas onde isso muitas vezes está na oratória? Quando a gente simplesmente começa a, perdão da palavra, esgurmitar as ideias de uma forma acelerada, o que eu vejo a partir da experiência com os meus alunos, né? Ou a pessoa faz isso porque ela está mais querendo passar as informações e chamar atenção para si, porque ela quer mostrar o vasto conhecimento eloquente que ela tem, ou então, como eu já citei aqui do meu amigo que falou assim, nossa, eu não queria estar na sua pele, porque não entende qual é a ideia de passar a fala, de transmitir uma ideia, e quer ir dali o mais rápido possível por medo, por insegurança, por qualquer coisa nesse sentido. Então você sai desse estado de serenidade que compreende o porquê de se estar ali. Isso eu achei um ensinamento muito bonito para ele, assim na vida. Desculpa, um ensinamento muito bonito que Sêneca traz para nós. Seu discurso como sua vida deve ser sereno.
Então, estou buscando um pouco dessa serenidade aí também. O que vocês acham disso? Eu acho que, de tanto você buscar serenidade, uma hora você vai chegar à palavra sagrada, o Hieros Logos. Lembra? Mais do que 1000 palavras sem sentido, vale uma única palavra que traz consolo a quem a ouve. De onde é essa frase? Do Dhammapada budista. Dhammapada budista fala sobre isso. É aquela palavra que você vai rondando, uma hora você encontra. E aquela é a palavra que penetra no coração de quem ouve e transforma a vida daquela pessoa. Nós estamos, no fundo, por trás da oratória, querendo passar para os demais alguma coisa que beneficie a vida deles, que modifique o estado de consciência deles para melhor. E com a serenidade, com o autocontrole, uma hora a gente encontra, expressa esse Hieros Logos, essa palavra sagrada, que beneficia aquele que a ouve mais do que 1000 palavras sem sentido. Que bonito isso, essa serenidade que encontra o nosso coração. Por isso que eu comecei falando a frase, na primeira frase que a Lúcia compartilhou com a gente, mas ele fala isso, que o falar, ele deve ser um falar que vem de uma cura e que vai curar a alma do outro. Eu achei isso maravilhoso. Você tem que trabalhar essa ideia de curar a alma do outro. Eu não posso falar simplesmente por falar. Só que para eu fazer isso, ele fala de tomar o remédio, né? É que tomar o remédio e deixar ele agir também, não tem como eu falar com tanta pressa, de uma forma tão superficial, que eu não percebo o outro para que aquelas palavras alcancem verdadeiramente o coração do outro. Eu vejo que muitas vezes as pessoas, na hora de falar, também têm essa falta de calma, de contato consigo mesmo, de presença, de centro, que percebe um pouco do outro de tal forma que ele também conecte e deixe o remédio agir no outro. Sabe, que o outro possa absorver. Eu tenho que sentir isso quando eu falo. Quando eu estou falando, a pessoa está absorvendo o medicamento que eu estou passando para que aquilo também faça efeito nela, que ela precisa ter com relação àquele ensinamento. Então, é uma coisa interessante que o que você está falando, né, de darmos a palavra que é terapêutica para o outro, porque quando você faz isso, em geral, você tem uma sensação, não sou eu sou só um canal. Por isso ele fala tanto da simplicidade, né, da palavra mais clara possível. Há uma frase que se atribui a Leonardo, mas na verdade não é dele, que diz que a simplicidade é o maior requinte. A simplicidade, porque o centro é a mensagem e não a forma. Você não está vendendo a sua personalidade, você está passando uma mensagem. E essa mensagem a gente sente, quando ela é bem estruturada, que nós somos limpos e serenos e sóbrios o suficiente para que ela passe por nós e cumpra com o seu objetivo. É como se nós fôssemos tomadores de recado, né? Que captamos algo mais que está aí precisando ser dito e que foi dito através de nós. Sempre que, principalmente no início, ainda hoje algumas vezes, me sentia insegura para falar alguma coisa para algum público, eu tinha essa sensação, mas não sou eu. Tem alguma coisa que está precisando se expressar através de mim. Essa é a grande ideia que se eu pudesse dar algo para as pessoas, porque a maioria das pessoas vem buscar conselhos sobre oratória para vencer o medo e a insegurança de falar em público. Eu daria isso. Eu queria saber como faz para que a pessoa, olha, recebe isso. Isso aqui acredita e vive isso. O professor Luiz Carlos, ele fala isso. Não, faz isso só uma semana para você ver o efeito que isso tem. Então, um pouco disso mesmo. Acredita que você é só canal. Só que para isso vem algo que eu acho interessante, porque Lúcio Aneu Sêneca, o nome completo do nosso amigo Sêneca, era filho de Marco Sêneca. E Marco Sêneca era dito Sêneca, o orador ou o retórico. Ele era simplesmente conhecido por ser um dos maiores oradores da sua época, que também pegou um pouco da época de Cícero, que foi um dos maiores oradores romanos, tem diversos e diversos livros, e que inspira demais a oratória. E eu acho isso bonito porque o Sêneca que estamos falando aqui, o Lúcio Sêneca, ele desde pequeno tem esse aprendizado com a oratória, desde pequeno ele está sendo treinado para fazer isso. Não é uma coisa que nasce do nada, é uma coisa que ele está o tempo inteiro praticando, praticando e praticando. Então a gente saber que você ser canal, você se sentir canal de uma ideia é uma prática. E como eu estava falando de Cícero ele coloca uma ideia, tudo bem que não é estoicismo, né? E Cícero coloca uma ideia que eu acho fundamental. A primeira coisa que você tem que fazer é descobrir a ideia. Porque quando você descobre o que você realmente tem para passar para as pessoas, olha só, não é o que você quer somente, é o que você tem para passar para as pessoas, então você tem mais liberdade e segurança para se sentir canal. Por isso que uma das primeiras coisas que a gente tem que buscar fazer quando vai falar sobre algo, não é pensar
ai meu Deus, o que será que vão pensar de mim? Ou então pensar qualquer outra coisa que não seja, qual é a ideia que eu vou falar? Como é que eu vivo essa ideia? E depois que eu entender essa ideia dentro de mim, como é que eu vou tornar essa ideia útil para as pessoas que estão ouvindo? Como é que eu vou fazer com que elas realmente compreendam e sejam tocadas por essa ideia? E quando a gente faz isso, o mais fantástico acontece, que aí você realmente se torna um orador mais puro, mais verdadeiro. Você se torna autêntico. Isso é fantástico. Né? Essa autenticidade de autenticose, né? Aquilo direto da origem, né? Também original, vai mostrar mais o que é aquilo que é essencialmente seu. A ideia pode não ser sua, mas quando você vive é um pedaço de si que você transmite por meio dela. Sabe o que isso me lembra? Um filme que eu sei que vocês duas assistiram, recomendo para vocês também, um filme muito antigo, chamado Mestre da Música, com um barítono chamado José Van Damme. Fica mais fácil de achá-lo com o nome do ator. E, resumidamente, a história fala de dois homens que disputavam um concurso de canto. Parece que isso existiu em algum momento na história, né? Existe até hoje. Existe ainda hoje? Eles disputavam um concurso de canto. E um deles, que é esse mestre da música, venceu. Foram perguntar para ele depois por que ele tinha vencido, porque ele era melhor, né? E ele diz, não, eu venci porque ele se achava dono da música e eu sou um servidor. Então, talvez quando as pessoas te procuram para querer que a oratória as sirva, elas vão precisar um dia descobrir que elas é que se colocam a serviço da oratória. E quando descobre isso, aí sim. Perfeito. É o canal eficiente. É isso mesmo. Isso aí é maravilhoso. Perceber que realmente por isso que é uma arte. E por isso que a oratória é assim, é a comunicação tornada arte. Então você vai ter que se servir a essa arte, não tem jeito. Qualquer artista que seja artista, ele serve, ele não é servido. Isso é maravilhoso. Que lindo, né? Puxa vida, esse que é um chazinho chique. Bom, hoje ficamos por aqui. Sim, então hoje nós vamos finalizar essa nossa conversa e na próxima aula nossa, que vai ser na quarta-feira, nós continuamos. Então, a partir das 9 horas, na quarta-feira, vai estar disponível a próxima aula, a gente vai comentar mais um pouco desses ensinamentos dos estoicos, vamos trazer novas citações, novas frases, e a gente espera realmente que esses conselhos, esses ensinamentos tão bonitos, tão especiais, sejam úteis também para vocês. Não é que os estoicos, eles têm algum tipo de técnica mágica, mas, de fato, são ideias que a gente percebe que, de fato, se elas vão sendo aplicadas, vão causando muitas transformações. Então, também, se você tem alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui no nosso chat, que a gente vai estar lendo e respondendo as perguntas de vocês também. Um abraço e até quarta-feira.